pessoal, espero que vocês estejam bem, guardados na graça e no poder do nosso Deus. Nós estamos prosseguindo a nossa série de estudos do livro Drama das Escrituras. Na aula passada a gente falou um pouquinho da maneira pela qual Jesus morreu na cruz, o contexto disso dentro do plano de salvação, ou seja, do drama bíblico, da história da redenção. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história da ressurreição de Jesus. Como isso aconteceu? A maneira pela qual isso tem sentido para a gente hoje. Qual é a aplicação para a gente hoje? Ou seja, o nosso lugar nessa história. Por que isso é importante para a fé cristã? Por que isso é importante para nós hoje também? Nós vamos fazer a nossa oração e após a nossa oração a gente começa o nosso estudo. Amado Pai, Santo Deus, nós confiamos no Senhor para olhar para as Escrituras e entendê-la da maneira correta, interpretando da maneira correta o sentido do texto, a história do livro, a história da redenção. Que o Senhor nos ajude nesse estudo, Deus, a entender de maneira cada vez mais profunda, cada vez mais intensa essa história. Que hoje, ao falarmos da ressurreição do Teu Filho, isso possa ter um efeito prático na nossa vida. Que nós possamos nos encontrar nessa história, encontrar o nosso lugar nesse conteúdo, sabendo que Cristo Jesus ressuscitou para o nosso benefício, para o nosso bem. Que o Senhor nos conduza para a Tua glória, para a glória do Teu Filho. No nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, como nós falamos, a gente vai prosseguir o nosso estudo no texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 10. Esse texto ele relata o primeiro contato de Maria Madalena e Maria com Jesus após a sua ressurreição. É um texto interessante porque ele fornece uma base muito bacana para a gente caminhar como era a ressurreição naquela época, que a gente entende com isso, com esse acontecimento. E o texto começa dizendo o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Bom, pessoal, esse relato ele é muito impressionante, porque ao mesmo tempo que Maria Madalena e Maria sentem medo, também sentem alegria. É um misto de alegria ao ver o Senhor da vida delas ressurreto, mas um medo, um temor de entender que isso aconteceu, essa realidade aconteceu, como ele mesmo havia dito. E qual que é o ponto, talvez, que pode ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que significava a ressurreição de Jesus e o que significa isso para a gente hoje? Lá naquele contexto, naquela época, nós percebemos que existiam três grandes ênfases ou três compreensões que eram mais distintas a respeito do que era a ressurreição. Por um lado, nós tínhamos uma influência grega, com Platão, a escola helenista, no que seria a ressurreição. Eles consideravam ela de um âmbito apenas espiritual, ou seja, era uma vida, era uma sobrevida etérea ou sobrenatural, como se apenas os espíritos ou apenas a alma tivessem uma proeminência nesse sentido. Isso vem muito influenciado pela escola grega de filosofia, entendendo uma metafísica, como se matéria fosse ruim ou má e apenas a alma fosse boa, ou apenas a alma fosse digna de ser recomposta e ressuscitada. Por outro lado, um grupo religioso dos
saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e tinham até alguns adeptos, talvez bastante adeptos, por causa do posicionamento político deles. Eles acreditavam que o Messias viria, assim como prometido na Bíblia de fato, mas para instalar um reinado político de Israel sobre todas as nações. E isso influenciava muito a maneira pela qual eles entendiam a ressurreição. Porque eles não conseguiam entender qual era a finalidade de ressuscitar os mortos se o mundo, se essa terra, se o mundo material não fosse totalmente governado por Israel. Por outro lado, também, a gente tem os fariseus. E talvez os fariseus sejam o grupo religioso mais feliz do que eles pensavam do ponto de vista da ressurreição. Inclusive, o entendimento deles sobre a ressurreição é o nosso. A grande diferença é o objeto, é talvez o centro dessa ressurreição. Os fariseus entendiam a ressurreição como parte fundamental na restauração de todas as coisas. Como se a ressurreição fosse a inauguração do reino de Deus. Ou seja, para eles, quando a ressurreição dos corpos e da alma começasse a aflorar, a fluir, era que o reino de Deus havia chegado. De fato, a gente percebe que isso é real. A questão é o lapso, o tempo que isso acontece. Por quê? Os fariseus entendiam que isso era de uma maneira instantânea. O reino chegou, então os corpos vão subir, as vidas vão voltar aos seus corpos, as almas vão voltar aos seus corpos e tudo vai acontecer e Israel vai ser restaurado. Porém, quando Jesus morre na cruz, para eles, na verdade, é até um momento de confirmação, porque eles não acreditavam que Jesus era de fato o Messias. E quando ele morre na cruz e acontece aquilo ali, para eles era como se tivesse dado fim àquela histeria coletiva. E quando Jesus ressuscita dos mortos, para eles é um choque. E talvez para eles é uma grande decepção. Porque eles perceberam que um homem ressuscitou, mas não todos ainda. Então o reino de Deus para eles ainda não tinha chegado. Agora, entendendo essas visões contemporâneas da época, do que era a ressurreição, do que era de fato isso, a gente pode falar de verdade, à luz da Bíblia e à luz do pensamento cristão, o que é para nós cristãos a ressurreição. Bom, a ressurreição é a união ou a reunião do corpo com a alma. Os dois vão ser unidos novamente num único indivíduo. É o que a gente chama desse indivíduo sendo uma unidade psicossomática, ou seja, é a soma do corpo com a alma. Aqui a gente tem, na verdade, a reconstrução de um sistema único do ser humano, o corpo e a sua alma. O texto de João, por exemplo, relata uma divergência entre Jesus e os fariseus, onde ele explica para os fariseus o que seria a ressurreição, de uma maneira ilustrativa, de uma maneira talvez profética, mas ele explica, ainda que eles não tenham entendido. O texto diz o seguinte, João capítulo 2, versículo 18 ao 19. Perguntaram-lhe Jesus, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Aqui Jesus estava dizendo para os fariseus, ou para o grupo de judeus que haviam perguntado isso para ele, que na verdade ele iria se entregar, que o corpo dele seria destruído, ou seja, o santuário, o corpo seria destruído. Mas em 3 dias ele seria ressuscitado, ele se ressuscitaria, ou seja, ele iria reconstruir esse santuário. Da mesma forma, essa é a ideia, quando corpo e alma se unem e o indivíduo volta a ser uma unidade psicossomática. Um grande teólogo do século 17 e 18, Herman Bavinck, ele traz uma grande sentença, uma grande frase que pode sintetizar para a gente um pouquinho isso. No livro dele, Dogmática Reformada, livro 3, ele diz o seguinte, a ressurreição foi o evento no qual Cristo, por meio do seu poder divino, reviveu seu corpo morto, uniu-se à sua alma e assim deixou o túmulo. Percebam o que ele disse, uniu seu corpo morto à sua alma, da mesma maneira que o texto bíblico nos mostra que Jesus disse que iria fazer. Então, basicamente, pessoal, a ressurreição é isso, é quando o corpo e a alma são unidos novamente e esse indivíduo é trazido de volta à vida como uma unidade psicossomática novamente. Porém, isso não acontece exclusivamente com Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi o primeiro a ser ressuscitado
no drama bíblico. Como assim? A gente no Novo Testamento tem 3 relatos claros disso. O filho da viúva, a filha de Jairo e Lázaro. Eu vou tentar enviar um PDF para vocês acompanharem essas leituras, não sei se está dando para vocês verem, mas o texto bíblico está um pouquinho para o lado, a gente só não vai fazer a leitura para não entrar muito nesses temas. Mas esses 3 casos de ressurreição no Novo Testamento aconteceram. No Antigo Testamento nós também temos casos de ressurreição. Nós temos o filho da viúva, ressuscitado por Elias, nós temos a mulher sunamita e um homem encostado nos ossos de Eliseu, que é o caso clássico onde um homem é jogado no túmulo de Eliseu, ele encosta nos ossos e volta à vida. Porém, esses casos de ressurreição ao longo da Bíblia, do drama bíblico, eles têm uma coisa em comum. Todos eles foram ressuscitados por um poder externo. Alguma coisa de fora deles teve que acontecer para que eles fossem trazidos de volta à vida. A gente percebe que existe uma ação externa para tirar esses indivíduos do túmulo. Ou seja, eles não têm poder, não têm autoridade para voltar à vida por eles mesmos. Eles precisam de uma ação externa para voltar à vida. Com Cristo, com Jesus Cristo, a coisa é diferente. Na cruz do Calvário, Jesus morre e entrega a sua vida. Mas na sua ressurreição, Ele pega ela de volta. Ele tem poder para reavê-la. Jesus Cristo, de fato, mostra quem Ele é, o poder que Ele tem, a autoridade que Ele tem, quem de fato Ele é, o Filho de Deus, o grande Rei da Glória. Porque Ele tem poder para entrar naquilo que nós não poderíamos entrar, no âmbito de reaver a própria vida através da sua autoridade. Isso de fato se dá pela obra e pela pessoa dele. Ele é santo, santo, santo e Ele é o Rei da Glória. E Ele fez uma obra pela qual nós não conseguiríamos passar, não conseguiríamos fazer. Ele passou a sua vida 100% homem, 100% Deus, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Essa é a realidade de Jesus Cristo. No texto de João 10, no versículo 17 ao 18, a gente encontra um relato de Jesus explicando isso muito bem. Ele diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Jesus ele tem autoridade para sair do seu túmulo por quem Ele é, pela pessoa que Ele é e pela sua obra. Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Ele tem esse poder, Ele tem essa autoridade. A ação que acontece é de um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuam a partir da sua essência, um só Deus, para que essa ressurreição aconteça de maneira interna. Eles têm esse poder para fazer isso. Partindo desse ponto, pessoal, o texto de Filipenses capítulo 2 começa a abrir caminho para a gente, talvez, entender como isso se dá no plano de redenção na história bíblica. Se a gente já entendeu o que é a redenção e como Jesus ressuscitou dos mortos, no texto de Filipenses capítulo 2, a gente tem talvez os 2 estados de Jesus. Como assim? Vamos ler o texto para a gente entender um pouquinho melhor isso. O texto é Filipenses capítulo 2, versículo 7 para o versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pessoal, até aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele meio que faz uma divisão. Mas não uma divisão separando um estado do outro como se fosse completamente distinto, mas apenas uma ênfase maior na sua aplicação para a vida de Jesus. Como assim? Do versículo 7 ao versículo 8, o apóstolo Paulo dá ênfase ao estado de humilhação de Jesus. Do versículo 9 até o versículo 11, o apóstolo Paulo enfatiza o estado de exaltação de Jesus.
Porque no versículo 7 e no versículo 8, Jesus é apresentado como servo sofredor, assim como o texto de Isaías nos mostra. Isaías 53 nos mostra. Ele, além de ser o servo sofredor, tem uma morte de cruz, crucificado como um maldito, ou seja, como um ladrão. Por outro lado, no texto bíblico, o apóstolo Paulo já faz uma transição mostrando o seu estado de exaltação após a ressurreição. A ressurreição de Jesus inaugura o reino dele aqui na terra e inaugura também a maneira pela qual ele vai ser exaltado sobre todas as nações. Ao contrário dos fariseus, o cristão, ele não acredita que o reino de Deus é instaurado, instalado por meio da ressurreição de todos os corpos, de todos os homens. O cristão acredita que o reino de Deus começa ou é inaugurado porque um homem, representante de todos os seus, ressuscita dos mortos. Isso é a aliança de Deus. Se por causa de um homem, Adão, o pecado entra no mundo, por causa de um só homem, todos os seus vão ser ressuscitados. Ou seja, o pacto de Deus, a aliança de Deus, tem Cristo como representante do seu povo. E a partir daí, no seu estado exaltado, agora ele é o rei e senhor do seu povo. Ele é ressurreto dos mortos. Um grande parêntese, pessoal, não quer dizer que no estado de humilhação ele deixou de ser rei e senhor. Por quê? De uma maneira bem prática, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele foi 100% Deus, ele foi 100% homem. Ele foi humilhado como Deus, ele participou do sofrimento como servo sofredor, sendo 100% Deus. Mas ele também participa do estado de exaltação, sendo 100% homem. Ou seja, ele nunca perdeu sua divindade, ele nunca perdeu sua humanidade nesse sentido. Então, por isso a gente percebe somente uma ênfase no seu estado, ora crucificado e como servo sofredor, agora como rei e senhor ressurreto dos mortos. A coisa mudou agora. Agora o povo de Deus não olha mais para Jesus pendurado no madeiro. Ele não olha mais para o rei pendurado no madeiro, sofrendo aquelas humilhações que haviam acontecido. Porém, nós olhamos para uma cruz vazia, onde não há mais ninguém ali. O nosso Redentor vive, ele ressuscitou dos mortos, ele é exaltado. É o mesmo Cristo, ele foi humilhado, ele é exaltado. Por isso, nós percebemos que o estado de exaltação de Jesus Cristo, onde ele é o Rei e Senhor ressurreto, nós temos algumas questões mais práticas para a nossa fé hoje. Isso tem influência para a nossa fé hoje e teve ao longo da igreja nos últimos séculos, desde a sua fundação. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi aceito. Ou seja, tudo que Jesus fez, a sua obra, ela teve a sua validade confirmada. Quando Jesus vai para a cruz, ele não só simplesmente faz uma obra que termina naquela cruz, mas ele faz uma obra que avança pela cruz, avança pela morte e continua, porque ele é ressuscitado dos mortos pelo seu próprio poder. O último inimigo foi vencido. A morte não teve poder para parar essa obra. Jesus, ele vence aquilo que seria o inimigo indestrutível, imbatível do ser humano. Ele avança com sua obra ao ponto de subjugar a morte. Ele acaba com o pesar da morte, com o poder da morte. E esse sentido é muito importante, porque até então a história de Gênesis e Apocalipse é contada como a história da redenção, ou o plano de redenção. Isso só tem validade, porque o sacrifício na cruz foi aceito. O último inimigo foi vencido. Ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição é como se fosse um atestado, como se fosse uma prova de que tudo que foi feito até então tem validade, é válido e é real. A partir disso, tudo isso que aconteceu aponta para uma realidade que é conquistada através de Cristo para todo o seu povo. Todos os que creem partilharão do mesmo sentimento, da mesma experiência de serem ressuscitados no último dia. E isso talvez seja muito interessante, porque nós não temos mérito, nós não temos direito de reivindicar isso. Mas como a aliança de Deus, ela é unilateral no sentido de que apenas o próprio Deus se encarrega de cumprir todos os seus requisitos para que ela aconteça. Jesus Cristo foi o nosso representante pactual e ele, através da sua obra de cruz, da ressurreição dos mortos, nos garante o direito de participar da sua ressurreição. Com isso,
nós também seremos ressuscitados. Nós vamos ver isso um pouquinho adiante no texto de 1 Coríntios. Passando um pouquinho, entendendo essas duas questões, nós definimos que nós podemos olhar ao longo da história e nós vamos ler um texto a seguir que vai provar que a ressurreição, ela na verdade é o âmago, o centro da fé cristã. Porque o que diferencia nós de qualquer outra religião, de qualquer outra crença, ainda que sejam os judeus que creem na Torá, ou seja, na mesma lei moral que nós, o que diferencia isso é que nós acreditamos em um Deus que morreu numa cruz, mas que ressuscitou dos mortos. Num Deus que foi cravado no madeiro pelos nossos pecados, mas foi ressuscitado pelo seu próprio poder. Jesus, ele ressuscita dos mortos para nos trazer uma garantia e uma certeza de que a nossa fé é real, é verdadeira e é proveitosa. Ou seja, a ressurreição é o centro que dá validade para a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, a nossa fé seria vã, seria inútil. Passando por esse ponto, nós vamos para esse texto que a gente acabou de comentar. O texto é 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 até o 58. O apóstolo Paulo diz o seguinte: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bom, pessoal, aqui talvez é a síntese do que a gente está trabalhando. Jesus ressuscitou dos mortos, conquistou o nosso direito de ressuscitar juntamente com Ele, com corpos incorruptíveis, para uma eternidade juntamente com Ele. Mas não só Ele nos traz uma realidade prática para a eternidade. O apóstolo Paulo nos traz uma realidade prática para a nossa vida hoje. Por quê? No último versículo desse texto, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo aqui está dando talvez a razão pela qual a fé cristã milita ainda nos dias de hoje. O que nós temos como igreja triunfante e militante, a causa da igreja militante ainda ter uma força, ter a sua força e ter seu propósito, é justamente porque o Senhor dela, o Senhor da igreja, a igreja que milita, que avança com o reino, tem garantido o direito deles de serem ressuscitados dos mortos. A fé é real, o direito é real. E por isso, essa realidade atinge também toda a história da redenção. Como nós falamos, de Gênesis até Apocalipse, todo esse drama bíblico, toda essa história da redenção, ela tem talvez a sua veracidade comprovada, o seu sentido comprovado e desenvolvido quando Cristo ressuscita. Porque até então tudo que havia acontecido ganha realidade, ganha síntese, ganha talvez sentido quando Jesus ressuscita. A partir daí, tudo que havia acontecido, Noé, Abraão, Davi, a maneira pela qual Deus administrou as alianças do Antigo Testamento são tornadas realidades de maneira palpável e real quando Jesus ressuscita. Porque até então eles vislumbravam uma coisa que poderia acontecer ou que aconteceria se o Messias de fato viria ou não, ou se ele ressuscitaria ou não. Essa era a fé do povo de Deus. Ainda com uma certeza, alguns poderiam ter dúvidas. Mas quando Cristo ressuscita,
ele dá veracidade, ele atesta, ele conclui o trabalho. É como se a gente pudesse usar uma ilustração de um TCC. Numa faculdade você estuda os longos anos, faz os seus trabalhos, faz as suas provas, mas você só tem um diploma, você só tem a validade para executar a sua profissão se o seu TCC for aprovado, ou seja, se o seu trabalho de conclusão de curso for aprovado. A gente percebe que a ressurreição de Jesus foi talvez a aprovação do Pai, pelo qual o Filho passou. Como se a partir de agora, toda a história bíblica, todo o drama bíblico tem validade. Tudo vai acontecer, ainda vai acontecer, mas a garantia, o direito já foi conquistado na cruz, através da ressurreição de Jesus. Então, o efeito prático disso, a gente percebe inclusive nos discípulos daquela época. No caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, versículo 17 ao versículo 35, nós não vamos abrir o texto agora, porque talvez fique um pouquinho extenso a aula, mas se você puder acompanhar em casa vai ser muito bom para você, muito produtivo. A gente percebe que o texto revela uma realidade apática dos discípulos. Os discípulos se encontram numa situação bem complicada, porque são dois discípulos que vão no caminho, o texto mostra isso bem claro, meio que perdidos, e de repente eles vão conversando a respeito do que havia acontecido. Jesus acaba de ser crucificado, acaba de ser morto, e de repente aparece um homem para eles, e esse homem pergunta para eles: "E meus queridos, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão assim, meio cabisbaixo, meio triste?" E os discípulos respondem para esse homem: "Rapaz, você não sabe da história? Você não entendeu ainda o que aconteceu? Está todo mundo falando disso. Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que a gente seguia, foi morto, foi crucificado." Só que eles não contavam com uma coisa: esse homem era o próprio Cristo. Ele era Jesus Cristo, aparecendo para aqueles discípulos de uma maneira que até então eles não tinham conhecido o Messias, revestido de glória e de poder. O texto mostra que os discípulos não reconheceram Jesus. Algumas interpretações das mais confiáveis a gente pode tirar que Jesus estava de uma maneira tão transformada, tão intensa, tão incorruptível, tão perfeito era a sua aparição, que os discípulos não conseguiam mais reconhecê-lo por causa do trauma da cruz, daquilo que eles haviam acabado de vivenciar. Passado aquele momento, os discípulos ali entenderam a realidade. Após conversar com esse homem, um discípulo vira para o outro e fala: "Rapaz, você sentiu o seu coração queimar? Você sentiu o seu coração arder?" E o outro discípulo testifica com ele, e através do Espírito Santo os dois testificam entre si que de fato aquele era Jesus. Aquilo que era a apatia, o medo, através de um encontro com Jesus ressurreto, do Cristo que ressuscitou, é transformado a frustração numa ardente expectativa. Se eles estavam frustrados, deprimidos, apáticos com a cruz, eles olharam para a ressurreição de Jesus e perceberam uma ardente expectativa de viver uma fé cristã. Isso tem um efeito prático para a gente hoje. Quando nós olhamos para fora, e a gente está vivendo tempos difíceis, quando a gente olha para as questões que nós estamos enfrentando, talvez seja meio difícil ter essa ardente expectativa. Talvez nós estejamos apáticos, com medo, assim como aqueles discípulos Maria e Madalena tiveram. Mas quando nós contemplamos Jesus ressurreto, ressuscitado, a gente percebe que a nossa esperança, o nosso trabalho, a nossa fé não é vão. Epidemias, guerras, problemas nós vamos enfrentar com toda certeza. A questão é, se nós contemplarmos apenas a tragédia, apenas a cruz no sentido trágico, a apatia, o medo toma conta. Mas quando os discípulos contemplaram Jesus ressurreto, ressuscitado, a ardente expectativa volta para o coração. O texto diz que o coração deles ardia por Jesus. E talvez esse seja o ponto do efeito na nossa vida. O texto de Mateus 28, do versículo 18 ao 20, traz a famosa, a mais do que famosa, conhecida, grande comissão, que é onde Jesus reúne os seus 11 discípulos e comissiona eles de maneira oficial para avançar com o reino e inaugurar esse reino de maneira prática para todas as nações. Após Jesus encontrar com esses dois, numa sequência cronológica, ele vai encontrar com os de seus discípulos e vai comissioná-los, vai enviá-los e vai fazê-los grandes homens na presença do Senhor. Nós percebemos que esse chamado de Jesus só é possível, só é verídico, só é real, porque na verdade ele é um Cristo, ele é um Jesus ressurreto,
que venceu a morte, e não apenas mais um falso profeta, não apenas só mais um profeta, mas ele é o grande Messias que venceu a morte. E nesse sentido, nesse texto a gente percebe 4 ênfases na autoridade de Jesus. No texto a gente tem uma quádrupla reflexão da palavra toda. Tamanha era a abrangência da autoridade de Jesus naquele momento de grande comissionamento. Jesus diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada. Ou seja, ele tem todo o poder, toda a autoridade, como um Jesus, como um Cristo ressurreto. Ou seja, toda a terra, todas as nações estão debaixo do seu governo. Não há uma nação, não há um só povo, um só grupo que está distante, que está longe do governo soberano de Jesus. E ele comissiona esses discípulos com essa autoridade de rei soberano. Ele avança dizendo: fazer discípulos de todas as nações, justamente evidenciando que ele tem autoridade para enviar os seus para essas nações. Ele envia esses discípulos para lá. Todos os dias ele promete que, nesse sentido, ele estaria com eles. Não haveria um só dia em cumprimento da missão, em cumprimento do chamado, que Jesus não estaria operando no meio deles. A ênfase de Jesus em demonstrar toda a sua soberania, toda a sua autoridade, em comissionar os discípulos, através da sua autoridade soberana por todas as nações, estando com ele todos os dias, ensinando-os, pedindo, solicitando, comissionando que esses discípulos ensinassem todas as coisas aos outros, ele evidencia que a missão da igreja é, na verdade, avançar com o reino por meio de um Cristo ressurreto. O Jesus Cristo que nós conhecemos hoje só tem essa autoridade, só tem esse poder porque de fato ele é quem ele diz que é. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus ao mesmo tempo. E nesse sentido, nós percebemos que a história da redenção continua. A história avança ainda. Nós temos ainda Atos, nós temos ainda Romanos, nós ainda temos 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, e todas as cartas de Paulo, e nós também temos a nossa própria vida vivenciando a história de Cristo, a história da redenção. E nesse sentido, nós podemos cravar que a missão da igreja propagar a notícia do Rei, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. Nós só podemos avançar com esse reino, nós só continuamos em missão, em adoração, porque o Cristo que nós cremos, o Deus que nós cremos, ressuscitou dos mortos. Então hoje nós olhamos que Jesus ressuscitou. A boa notícia é que nós fomos salvos do pecado, salvos da lei da morte, porque o nosso Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E na aula que vem nós vamos perceber que a missão da igreja continua, a missão de propagar a notícia do Rei. Por meio dessa autoridade soberana que ele conquistou nessa ressurreição, ele avança com a igreja e solicita, comissiona a igreja a avançar com o seu reino. Pessoal, espero que vocês tenham sido edificados com esse conteúdo. Espero mesmo que a ressurreição de Cristo, que esse tema, que esse entendimento faça sentido para a nossa vida. Que nós possamos cumprir nossa missão como povo de Deus, militando a causa do Senhor, confiantes, exuberantes, sabendo que o nosso Cristo é ressurreto. Ele ressuscitou e vivo está. Vamos orar, pedir a Deus para abençoar nossa semana e que nós possamos cumprir nossa missão, avançando com o reino, avançando com o nome dele, porque ele é Cristo. Amém? Amado Pai, Santo Deus, que o Senhor nos governe, nos guie nessa caminhada, nessa jornada. Que a nossa missão enquanto igreja de avançar com o teu reino, de propagar a notícia do Rei, ela seja cada vez mais real para a nossa vida. Que o Cristo ressurreto que nós olhamos aqui seja o mesmo que nós contemplemos na nossa vida. Que ao mesmo tempo, como Maria e Madalena, nós possamos sentir medo e tremor, mas ao mesmo tempo alegria, gozo, regozijo, Pai. Assim como os discípulos de Emaús, se nós estivermos em algum momento de vida onde nos encontramos apáticos, desanimados, com medo, que ao contemplar o teu Filho ressurreto, nós podemos ter o mesmo sentimento que eles tiveram, ardendo nosso coração em expectativa, em gratidão e avançando com o reino. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém.